Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma série do canal Criptografia na Veia sobre números pseudo-aleatórios. A parte 1 dessa série que nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos começar. O que são números pseudo-aleatórios? Definir uma coisa aleatória já é uma coisa um pouco estranha, né? Porque se é aleatório, normalmente não poderia ter uma característica, enfim, é um tanto estranho. Mas aqui nós vamos tratar dos números pseudo-aleatórios. Esses números, eles parecem aleatórios, os verdadeiramente aleatórios, mas eles são gerados a partir de processos determinísticos. Números verdadeiramente aleatórios podem ser gerados a partir da observação de fenômenos como radiação, flutuação elétrica, quando você lança uma moeda, joga um dado, fenômenos biométricos. Só que normalmente não é possível você repetir uma sequência gerada. Por exemplo, se você joga um dado 10 vezes e anota os resultados dos números lá de 1 a 6, se você jogar novamente 10 vezes, a probabilidade de você conseguir aqueles mesmos números na mesma sequência é realmente muito pequena. E quanto maior for o número de lances, imagine, por exemplo, 100 lances de dados, é praticamente impossível você fazer mais 100 lances e obter a mesma sequência gerada anteriormente. Para que servem os números pseudo-aleatórios? Bom, eles podem ser utilizados em diversos campos. A simulação como base para a amostragem, onde seria impossível abordar todos os casos reais. Quando você está estudando um fenômeno qualquer e existem muitos casos, você não teria como avaliar todos. Então, através de uma geração de números pseudo-aleatórios, você poderia pegar cada vez uma parcela diferente da sua população total, né, para validar melhor o seu estudo. Em programação, né, teste de algoritmos também, quando você tem, por exemplo, uma função que tem entradas de tamanhos muito variáveis, ou parâmetros muito variáveis, você pode utilizar um gerador de números pseudo-aleatórios para testar essa função, né, criar parâmetros aleatórios, melhor dizendo, pseudo-aleatórios para essa função. E também em criptografia. A gente pode precisar de longas listas de números pseudo-aleatórios. E a vantagem dos números pseudo-aleatórios é que, diferentemente dos verdadeiramente aleatórios, é possível gerar novamente a mesma sequência, porque normalmente a sequência é baseada numa chave, numa semente. Então, por isso é possível repetir essa sequência. Do ponto de vista criptográfico, isso é fundamental. Bom, números pseudo-aleatórios e criptografia. Bom, os números pseudo-aleatórios eles estão sempre presentes na criptografia nas cifras de fluxo. A cifra de fluxo é aquela que diferentemente, por exemplo, do AES, que codifica um bloco de 128 bits, a cifra de fluxo ela trabalha com bytes ou com bits. Então ela criptografa caractere por caractere. Por exemplo, um exemplo, entre aspas, disso seria a máquina Enigma, que nós fizemos uma série sobre ela aí, tratando de uma chave polialfabética com uma natureza pseudo-aleatória. A máquina tentava implementar isso. Um algoritmo um pouco mais moderno é o RC4, que já está meio que em desuso também, mas ele é um algoritmo mais moderno que trabalha a nível de bytes, gerando bytes aleatórios. Dada a necessidade de decifragem do criptograma, não é normalmente possível utilizar números verdadeiramente aleatórios para esse processo, visto que as chaves ficam muito longas, difíceis de guardar e manter. Esse é o problema do único sistema de criptografia absolutamente inviolável, que é o One-Time Pad, que ele tem uma chave do mesmo tamanho da mensagem e uma chave aleatória. Isso é muito difícil de você manter, muito difícil de guardar, muito difícil de trocar as chaves com as pessoas que estão em contato com você. Então, por isso se usam os números pseudo-aleatórios. Porque normalmente a semente de um gerador pseudo-aleatório ela é muito pequena.
e muito fácil de ser substituída. Bom, agora aqui nós vamos dar algumas características dos números pseudo-aleatórios. Bom, esses números eles têm uma distribuição uniforme, porque os números aleatórios de verdade seguem essa distribuição. Então, por exemplo, se você joga um dado, o dado comum tem 6 faces, números de 1 até 6. Se eu jogar esse dado 60 vezes, provavelmente deve sair para cada um dos números, 10 vezes o número 1, 10 vezes o número 2, então isso é ser uniforme. Os números também tendem a ser independentes entre si. Isso quer dizer que, embora a distribuição seja uniforme, a ordem em que essa distribuição aparece, ela não tem uma correlação fácil, não tem uma correlação direta. Nos números realmente aleatórios não tem mesmo, e nos números pseudo-aleatórios tem, porque, claro, evidentemente o algoritmo que gera tem uma estrutura, uma sequência de passos. Só que você, olhando a sequência gerada, você não consegue identificar esses elementos. A sequência não deve se repetir nunca. Isso é teoricamente impossível nos sistemas pseudo-aleatórios, mas na prática um período de repetição suficientemente grande é o bastante. É aquela coisa de você ter sempre a chave com o tamanho do mesmo tamanho, um tamanho maior do que qualquer mensagem que você precisa codificar. Bom, outro caso é que a geração desses números ela deve ser rápida, de modo a poupar recursos computacionais para as simulações em si. Não adianta nada você ter um gerador de números pseudo-aleatórios eficiente do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da uniformidade das amostras, se o processo é muito lento. O processo de geração das cifras aleatórias é muito lento. Então, isso não fica viável no mundo prático, principalmente no caso da criptografia. Bom, continuando aqui nas características, agora abordando um pouquinho mais do aspecto técnico. Embora ainda não vamos aprofundar no nível totalmente técnico, vamos devagar. Bom, os estados binários das sequências geradas devem ter igual cardinalidade. Bom, isso a gente está falando de uma sequência binária de zeros e uns. Essa sequência, o número de uns e o número de zeros tendem a se balancear. Outra questão. Metade das séries, que são sequências de bits contínuos, aqui tem um exemplo de uma sequência binária. Então, por exemplo, aqui eu identifico uma série de zeros com 3, duas séries de zeros com 3, uma série de 1 com 3 e uma série de 1 com 2. E as outras séries têm tamanho 1. Então, a metade das séries devem ter comprimento 1. Um quarto deve ter comprimento 2. Um oitavo deve ter comprimento 3, e assim sucessivamente. Também é necessário que metade das séries de um dado comprimento sejam de bits 1 e a outra de bit 0. Então, por exemplo, aqui nós temos duas sequências de tamanho 3 de bit 0 e uma com bit 1 de tamanho 3. De tamanho 2, em contrapartida, eu só tenho uma com bits 1. E de tamanho 1, eu tenho 3 com bits 1 e 2 com bits 0. Uma sequência que é muito pequena, não dá para fazer inferência e dizer se essa sequência foi gerada aleatoriamente ou não, porque ela é realmente muito pequena. Bom, passamos ao que é o próximo item. O número de concordâncias e discordâncias de pares de bits XY separados por um intervalo KI, que é um número qualquer natural, deve ser igual às mesmas concordâncias e discordâncias de um intervalo KJ, que é um outro número natural, sendo KJ igual a KI mais N, onde N representa também um número natural. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho aqui um 1 e aqui, digamos que esse KI seja 3, eu vou ter aqui um outro 1. Então, esses dois bits são iguais. Ok. Se eu andar um passo à frente, eles são diferentes, 0 e 1.
Se eu andar mais um passo à frente, eles são iguais, 0 e 0. Então esse número de concordâncias e discordâncias, para qualquer KI, ou qualquer KJ, qualquer intervalo, eles têm que ser balanceados. Porque senão isso indica, se assim não for, indica que a sequência binária ela tem vícios, e ela tendo vícios, um bit saindo mais que o outro, mesmo que em posições separadas por um número qualquer, isso não indica uma sequência pseudo-aleatória legal, principalmente para usar em criptografia. Bom, uma característica muito importante para isso também é que o conhecimento dos dados de saída não deve permitir o cálculo inverso do algoritmo gerador, de modo que o atacante obtenha os parâmetros iniciais de geração ou descubra correlações que permitam a predição dos bits subsequentes ou antecedentes da sequência binária em análise. Hoje na criptografia, a gente está falando aqui de números aleatórios voltados para a criptografia, o algoritmo ele tem que ser público. O algoritmo gerador dos números pseudo-aleatórios é público. Então, o único segredo é a chave, ou a semente do gerador. Em sendo o algoritmo público e o atacante tendo acesso a várias sequências geradas por esse algoritmo, ele não pode, mesmo conhecendo o algoritmo e obtendo várias sequências, descobrir a semente ou a chave que foi utilizada para gerar aquelas sequências. Isso aqui é uma coisa realmente, do ponto de vista criptográfico, é fundamental. Bom, então, isto dito, quais são as propriedades de uma verdadeira sequência que uma verdadeira sequência casual deve possuir? Bom, esse argumento é muito delicado e já enlouqueceu matemáticos e filósofos. Não existe muito consenso sobre essa definição de aleatoriedade e também uma definição de uma sequência de números aleatórios. É um ponto muito controverso ainda, embora matematicamente, numa matemática mais avançada, tenha alguns indicativos nesse sentido. Bom, o matemático John von Neumann, acho que é assim que se pronuncia, ele criou o método do quadrado do meio. Esse método era um método para gerar números pseudo-aleatórios. Então, aqui tem um exemplo, partes de uma semente, eu coloquei aqui no tamanho 10, tamanho pequeno, e você parte dessa semente, eleva esse número ao quadrado, que deu esse total aqui. Eu coloquei um 0 aqui para completar 20 dígitos, né? Porque um número de 10 dígitos pode gerar um número de até 20 dígitos. Então, para padronizar, coloquei o 0 aqui e a gente pega os 10 números centrais, que é a próxima semente, que está aqui. Então, esse número 63, 46, 48, 85 e 21 é a próxima semente. O primeiro resultado aleatório é a próxima semente. Essa semente vem aqui novamente para cá, faço o quadrado dela, pega as 10 cifras centrais e gera a próxima semente. E assim sucessivamente. Então, esse método aqui ele pode produzir uma sequência até interessante de números pseudo-aleatórios, se o tamanho também da semente aqui for maior, e algumas características aí que depois nós vamos pensar sobre isso. Bom, algumas questões importantes. O método inventado por John von Neumann é eficiente? Para que tipo de aplicações esse gerador de números pseudo-aleatórios se destina? Ele pode se destinar a outras aplicações que não seja a criptografia. Na criptografia tudo é mais complicado. Mas para outras simulações, talvez ele se aplique, né? Talvez se aplique a criptografia também. É uma coisa que nós estamos aclarando as ideias. Será uma boa ideia utilizá-lo com chaves maiores para fins criptográficos? Em caso negativo, como deve ser um algoritmo gerador de números pseudo-aleatórios que possa ser usado em criptografia? São questões que a gente vai procurar tentar responder nos próximos vídeos, né? Que a gente vai fazer essa playlist. Bom, aqui tem algumas referências que a gente
sempre consulta para fazer os vídeos. Eu queria mostrar aqui também, antes de terminar, o matemático John von Neumann. John von Neumann. Ele é húngaro e um dos maiores matemáticos do século XX. Ele trabalhou no projeto Manhattan, projeto da bomba atômica, e morreu em 57 de um tumor cerebral, mas ele realmente foi um dos maiores matemáticos do século XX, um prodígio desde de criança. Então, baseado nisso, eu achei interessante a gente falar um pouco sobre essa questão dos números pseudo-aleatórios e fazer um pouquinho a nossa mente ver, né, e vislumbrar aplicações criptográficas para esse tipo de gerador. Essas perguntas que eu deixei aqui, essas questões, gostaria que, se você se interessa por esse assunto, coloque aí nos comentários o que você acha dessas questões, para que a gente possa nortear também os próximos vídeos. Aqui eu fiz uma pequena implementação desse método do quadrado do meio, né, do Neumann. Aqui na linguagem Julia, um código bastante simples, apenas uma funçãozinha, e gerando 3 arquivos a partir de sementes parecidas. Aqui eu tenho de 1 a 9 o 0, aqui eu tenho de 1 a 4, coloquei o 0 aqui no meio, repetindo, só o diferente o 0 e o 5. E finalmente, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Bom, aqui a gente reproduz realmente o método do Neumann, que é pegar um número, elevar ao quadrado, né, transforma em uma string. Aqui é só para povoar o 0 à esquerda da string. Aqui é para fazer a partição, pegar a parte central, os 10 caracteres centrais, e aqui transformar em número de novo e gravar no arquivo de saída. Então, vamos rodar aqui. Atualizar os arquivos aqui, o P, o arquivo Q e o arquivo R. Então, vejam bem, aqui os primeiros caracteres do arquivo R, do arquivo Q e do arquivo P. Vamos para o final, foram gerados 1000 números, né, aqui para todos eles. Só para a gente dar uma olhada aqui, bater o olho e ver que parece que são bem diferentes, né? Eu vou aumentar aqui para 5.000 números, só para a gente fazer uma experiência e ver se aparece alguma repetição. Vamos atualizar aqui os arquivos. Bom, vou pegar esse primeiro. Pegar esse primeiro número aqui e tentar achar uma repetição. Aqui não tem repetição. Aqui para o arquivo Q também não tem, só tem esse resultado. E finalmente para o arquivo R também não tem, só tem esse resultado. Indo para o final do arquivo R, final do arquivo Q e final do arquivo P. Legal. Bom, então quero deixar esse desafio para vocês aqui sobre esse método do quadrado do meio. Essas questões que eu já expressei aqui, para a gente meditar e refletir também nos próximos vídeos. Queria agradecer a atenção de todos e a gente se encontra aí no próximo vídeo dessa série. Muito obrigado.